Olá a todos, esse é o quarto vídeo da série A Farsa de Domingos Montagner. Se você ainda não viu os últimos 3 vídeos, eles vão ser extremamente importantes para você entender esse daqui. Então cheque na descrição no meu primeiro comentário e lá vocês vão ter o link para os outros 3. Eu também queria agradecer a dica de um anônimo pelo link entre Jardel Filho e Domingos Montagner. E também agradecer ao Daniel Vargas, porque sem ele e seu conhecimento de literatura e das artes, esse vídeo não seria possível. Então sou só um coprodutor novamente. Há 33 anos atrás, estava passando Sol de Verão. Sem focar muito na simbologia do culto ao sol aqui, qualquer um pode reparar que o nome Sol de Verão faz alusão a algo efêmero, algo que está para acabar, o último raio de luz, como vemos nessa imagem, né? O pôr do sol. Assim como a novela que está passando hoje, também faz alusão a isso. Velho Chico, da alusão de algo que está por acabar, algo que está pelo seu fim, e também vemos um sol aqui. Então ambas as novelas fazem alusão ao fim de uma passagem, algo que está acabando. E essa é só uma das coincidências que veremos nesse vídeo. Ela era estreada por alguns atores que não eram muito conhecidos na época. Entre ele, Tony Ramos. Na época, se você falasse Tony Ramos, seria a mesma coisa que falar hoje em dia Gabriel Leone. Alguns entenderiam, outros falariam, quem é esse cara? Bom, ele é o filho do Santo dos Anjos, tá? Então ele é o ator que interpreta o filho do Santo dos Anjos, que é interpretado por Domingos Montagner. Ele já fez um filme interpretando Roberto Carlos e vai lançar no próximo ano um filme novamente interpretando a história de Roberto Carlos. Então esperem que esse rapaz se torne muito famoso no futuro, assim como Tony Ramos se tornou. Essa que está no meio é Irene Ravache. Na época ela era um pouco desconhecida, hoje ela é considerada uma das damas do teatro e da novela. Ela é uma das atrizes que a Globo sempre chama para fazer suas novelas. Esse último que está na direita é o Jardel Filho. Vou falar um pouco mais para frente sobre a morte dele, mas essa novela também contava com vários outros atrizes e atores que na época não estavam começando sua carreira, não eram muito conhecidos, e hoje em dia são renomados estrelas do Brasil, incluindo Miguel Falabella, entre outros. Esse que aparece em cima é o Tony Ramos. O personagem se chamava Abel, vai ser importante mais pra frente quando eu vou falar sobre o Matraca. E esse que vemos é o Jardel Filho. Acontece que no 18º episódio, antes da novela acabar, ele veio a falecer. Vou falar então novamente pra frente sobre isso. Só que no episódio seguinte, então, eles passam uma mensagem no final desse episódio. Então assim, os últimos episódios foram 17, eles tiveram uma grande audiência, bateu o recorde, teve até um desfile de carnaval que foi quase cancelado, porque as pessoas foram assistir essa novela. Então, assim como o Velho Chico hoje está batendo recorde de audiência, naquela época só se falava sobre essa novela. A TV virou sobre o Sol de Verão. Assim como hoje a TV virou sobre o Velho Chico. Então, um episódio depois que ele veio a falecer, eles passam essa mensagem. Uma ideia não morre. É uma semente que germina despertando novas ideias. A bandeira de Heitor está em nossas mãos. Ele está ali falando sobre transformação, alquimia, metamorfose. Assuntos bastante recorrentes nas novelas do diretor Manuel Carlos. Assim como é na novela Velho Chico. Então trata de assuntos sociais. Não é muito recorrente isso nas novelas. Então são longas e prolongados diálogos. São muitas músicas nessas duas novelas. No final, então, do Sol de Verão, temos essa cena em que um gramado cheio de rosas passa um trator em cima e nele coloca uma placa com o nome Heitor, que é o personagem do Jardel Filho. Nesse jardim, os personagens da novela plantam sementes
com o tempo essas sementes elas geram frutos. Então faz uma alusão a todos aqueles atores e atrizes que eu mostrei no início, que na época eram desconhecidos e passaram a se tornar um dos atores e atrizes mais conhecidos de todo o Brasil. Essa transformação, esse sacrifício desse ator Jardel Filho, assim como Domingos Montagne, para que a nova geração de atores obtenham a mesma fama que eles obtiveram. Quem falou isso foi Guimarães Rosa. O mundo é mágico, as pessoas não morrem, ficam encantadas. O interessante sobre Guimarães Rosa é que ele foi para a Academia de Letras. Ele disse que ele não queria ir para academias inicialmente, porque significaria a morte dele, né? Então, quando ele se tornaria imortal, ele morreria. Acontece que quando ele finalmente aceitou em 67, 3 dias depois ele veio a falecer. Ele também foi conhecido por seus personagens serem sempre muito focados desde o início da sua vida até a sua morte. E isso vocês vão ver por todas essas coincidências. Ele também era um maçom, então vocês não precisam ter essa minha palavra, aqui está a fonte de referência. Por essas e outras, os iniciados em Rosa são constantemente convidados, ou mesmo desafiados, a enxergar e interpretar estas senhas e símbolos sob a luz da alquimia, da astrologia, do hinduísmo, da maçonaria. Então, chequem lá se vocês quiserem saber se é só um detalhe sobre ele. Acontece que ele escreveu esse livro chamado A Hora e Vez de Augusto Matraga. Matraga vai ser alguém que vai receber um sinal, então ele era um assassino que foi traído pelos seus comparsas. Ele recebe um sinal que é na fórmula de um triângulo, e quando ele recebe esse sinal, pela dor ele cai de um penhasco, e os assassinos deixam ele com ele lá, eles não vão checar se ele morreu. Faz referência o nome Augusto Matraga a andarilho. Então no livro diz que Matraga é alguém andarilho, alguém que saiu vagando por aí. Então além de ser um andarilho, ele é alguém que é um assassino e tem uma marca. Nós conhecemos esse personagem, é da Bíblia, do Gênesis, chama Caim. Então, assim como lá tinha um personagem chamado Abel, agora nós temos um personagem chamado Caim, que é o Matraga. No final do livro do Matraga, ele morre matando um monte de outros assassinos, se vingando. Assim, ele recebe a frase de que ele foi encantado, né? Ele se tornou um espírito. Como nós vemos ali na novela do Velho Chico, tem essa imagem muito estranha aparecendo. Essa daqui é a velha Índia, uma das personagens dessa novela, e ela fala com espíritos para ver o futuro. Nele nós observamos 2 espíritos aqui que eu mostrei nos vídeos anteriores. Um deles é esse espírito mascarado, que para mim representa Jardel Filho. Nós vemos a máscara que representa o ator. É uma maneira de representar a arte da atuagem, a máscara. E esse seria o espírito de Jardel Filho. Nós também vemos um outro espírito, que é o do Matraga. Ele também vira encantado. Então, a única referência que nós temos de Matraga, ela está na novela justamente com o personagem Santo dos Anjos. Então, nessa novela chamada Velho Chico, cada personagem tem uma música. E a música do Santo dos Anjos é Requiem de Matraga. Justamente essa figura que nós estamos vendo. Assim como Matraga, assim como Jardel Filho, Domingos Montagne, ele também se torna um encantado. Então, a única referência de Matraga que existe na literatura é Guimarães Rosa. Requiem de Matraga não foi à toa, e faz alusão a ele ter se tornado mais um desses espíritos da novela. Então esperem no futuro esses atores que são hoje classe C da novela se tornarem grandes atores da Globo. E já estão sendo, já que a novela está batendo recordes nunca antes vistos na TV brasileira. Antes de continuar, vamos falar um pouco sobre simbologia. Eu falei um pouco isso nos outros vídeos, mas eu vou reforçar um pouco aqui o que significa. Então, você vai ter primeiro 33 da maçonaria. E esse símbolo aqui representa tanto acima quanto abaixo, vai se formar uma estrela de 6 pontas. Então, além de ter 6 pontas, existem 6 vértices, tá? Formando 6 triângulos. 6, 6, 6. Junto vocês têm esse olho que tudo vê, a palavra maçom.
Esse símbolo está na nota do dólar, tá? Não estou falando de conspiração, não. Você pode ir lá checar, pegar a nota do dólar e verificar por si mesmo. Tem um 666 na nota do dólar. Então, assim, não é uma questão de religião aqui, tá? É uma questão de que eles acreditam no Antigo Testamento e combatem o Novo Testamento. Apocalipse 3,18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Além do número 33, que como nós vimos, passou exatamente 33 anos desde a novela Sol de Manhã, vamos falar sobre os 666. Então, vocês já viram que não importa se é um 9 ou se é um 6, para eles são interpretados da mesma maneira, ok? Então, tanto o 9 quanto o 6 é um 6. O nome da novela Sol e Verão juntos vão formar 666, como nós vemos aqui na numerologia. Velho Chico também vai ter o 666 contido. Jardel Filho, né, o nome daquele ator, também tinha 666. Detalhe é o número 33 aparecendo aqui novamente na maçonaria. Isso é uma maneira deles marcarem a sua presença, tá? Dizerem, eu sou da maçonaria. O nome dele é Jardel Filho, já é o nome artístico. Assim como Domingos Montagner Filho, então ambos compartilham o sobrenome Filho, também é um nome artístico. Nós vemos que Domingos também é 66, Montagner vai dar 66, também tem Filho, vai ter o 70 vezes 7, né? Então, os 7 vezes que Caim é perseguido, estou novamente fazendo referência a Matraga, e 70 vezes em que quem persegue Caim será perseguido. O nome Jardel Filho não é o nome inteiro do ator. Jardel Frederico de Boscoli Filho seria o nome completo. Por um acaso é um nome que aparece o 666 vezes. Então temos a primeira aqui, 666. Então fora o número 555, que representa Deus. 666, segunda vez. 66, aqui vai dar 9, então 6. 666, aqui vocês vão ter mais um 666. E por último, e o sexto, 666. Então vocês veem que o nome dele inteiro foi construído pela maçonaria. O sobrenome Filho também vai ter 666. Boscoli, o sobrenome dele, 666. 33, 33. Então assim, eu queria só mostrar que essa coisa já está acontecendo há bastante tempo. Domingos Montagner Filho não é a primeira vez que isso acontece. Também queria deixar uma mensagem a todos os inscritos que me falam surpresos a maneira em que os redes globalistas tratam ele quando eles só querem abordar a possível falcatrua da morte de Domingos Montagner. Então vocês que querem falar sobre esse assunto e são hostilizados por isso, fica essa mensagem do Gandhi para vocês. Primeiro, eles te ignoram. Depois, eles riem de você. Depois, eles brigam com você. Então você vence. Até a próxima. Tchau, tchau. Astrologia, do hinduísmo, da maçonaria. Então, chequem lá se vocês quiserem saber se é só um detalhe sobre ele. Acontece que ele escreveu esse livro chamado A Hora e Vez de Augusto Matraga. Matraga vai ser alguém que vai receber um sinal, então ele era um assassino que foi traído pelos seus comparsas. Ele recebe um sinal que é na fórmula de um triângulo. E quando ele recebe esse sinal, pela dor ele cai de um penhasco. E os assassinos deixam ele lá, eles não vão checar se ele morreu. Faz referência o nome Augusto Matraga a andarilho. Então, no livro diz que Matraga é alguém andarilho, alguém que saiu vagando por aí. Então, ele nem ser um andarilho, ele é alguém que é um assassino e tem uma marca. Nós conhecemos esse personagem, é da Bíblia, do Gênesis, chama Caim. Então, assim como lá tinha um personagem chamado Abel, agora nós temos um personagem chamado Caim, que é o Matraga. No final do livro do Matraga, ele morre matando um monte de outros assassinos, se vingando. Assim, ele recebe a frase de que ele foi encantado, né? Ele se tornou um espírito. Como nós vemos ali na novela do Velho Chico, tem essa imagem muito estranha aparecendo. Essa daqui é a velha Índia, uma das personagens dessa novela, e ela fala com espíritos para ver o futuro. Nele nós observamos dois espíritos aqui que eu mostrei
nos vídeos anteriores. Um deles é esse espírito mascarado, que para mim representa Jardel Filho. Nós vemos a máscara, que representa o ator. É uma maneira de representar a arte da atuagem, a máscara. E esse seria o espírito de Jardel Filho. Nós também vemos um outro espírito, que é o do Matraga. Ele também vira encantado. Então, a única referência que nós temos de Matraga, ela tá na novela justamente com o personagem Santo dos Anjos. Então, nessa novela chamada Velho Chico, Olá a todos. Esse é o quarto vídeo da série A Farsa de Domingos Montagner. Se você ainda não viu os últimos 3 vídeos, eles vão ser extremamente importantes para você entender esse daqui. Então cheque na descrição no meu primeiro comentário e lá vocês vão ter o link para os outros 3. Eu também queria agradecer a dica de um anônimo pelo link entre Jardel Filho e Domingos Montagner. E também agradecer ao Daniel Vargas, porque sem ele e seu conhecimento de literatura e das artes, esse vídeo não seria possível. Então sou só um coprodutor novamente. Há 33 anos atrás, estava passando Sol de Verão. Sem focar muito na simbologia do culto ao sol aqui, qualquer um pode reparar que o nome Sol de Verão faz alusão a algo efêmero, algo que está para acabar, o último raio de luz, como vemos nessa imagem, né? O pôr do sol. Assim como a novela que está passando hoje, também faz alusão a isso. Velho Chico, da alusão de algo que está por acabar, algo que está pelo seu fim, e também vemos um sol aqui. Então, ambas as novelas fazem alusão ao fim de uma passagem, algo que está acabando. E essa é só uma das coincidências que veremos nesse vídeo. Ela era estreada por alguns atores que não eram muito conhecidos na época. Entre eles, Tony Ramos. Na época, se você falasse Tony Ramos, seria a mesma coisa que falar hoje em dia Gabriel Leone. Alguns entenderiam, outros falariam, quem é esse cara? Bom, ele é o filho do Santo dos Anjos, tá? Então ele é o ator que interpreta o filho do Santo dos Anjos, que é interpretado por Domingos Montagner. Ele já fez um filme interpretando Roberto Carlos e vai lançar no próximo ano um filme novamente interpretando a história de Roberto Carlos, Manuel Carlos, assim como é na novela Velho Chico. Então trata de assuntos sociais, não é muito recorrente isso nas novelas. Então são longas e prolongados diálogos, são muitas músicas nessas duas novelas. No final, então, do Sol de Verão, temos essa cena em que um gramado cheio de rosas passa um trator em cima e nele coloca uma placa com o nome Heitor, que é o personagem do Jardel Filho. Nesse jardim, os personagens da novela plantam sementes. Com o tempo, essas sementes elas geram frutos. Então faz uma alusão a todos aqueles atores e atrizes que eu mostrei no início, que na época eram desconhecidos e passaram a se tornar um dos atores e atrizes mais conhecidos de todo o Brasil. Essa transformação, esse sacrifício desse ator Jardel Filho, assim como Domingos Montagner, para que a nova geração de atores obtenham a mesma fama que eles obtiveram. Quem falou isso foi Guimarães Rosa. O mundo é mágico, as pessoas não morrem, ficam encantadas. O interessante sobre Guimarães Rosa é que ele foi para a Academia de Letras. Ele disse que ele não queria ir para academias inicialmente, porque significaria a morte dele, né? Então, quando ele se tornaria imortal, ele morreria. Acontece que quando ele finalmente aceitou em 67, 3 dias depois ele veio a falecer. Ele também foi conhecido por seus personagens serem sempre muito focados desde o início da sua vida até a sua morte. E isso vocês vão ver por todas essas coincidências. Ele também era um maçom, então vocês não precisam ter essa minha palavra, aqui está a fonte de referência. Por essas e outras, os iniciados em Rosa são constantemente convidados, ou mesmo desafiados, a enxergar e interpretar estas senhas e símbolos sob a luz da alquimia. Da personagem tem uma música.
E a música do Santo dos Anjos é Requiem de Matraga, justamente essa figura que nós estamos vendo. Assim como Matraga, assim como Jardel Filho, Domingos Montagne ele também se torna um encantado. Então a única referência de Matraga que existe na literatura é Guimarães Rosa. Requiem de Matraga não foi à toa e faz alusão a ele ter se tornado mais um desses espíritos da novela. Então esperem no futuro esses atores que são hoje classe C da novela se tornarem grandes atores da Globo. E já estão sendo, já que a novela está batendo recordes nunca antes vistos na TV brasileira. Antes de continuar, vamos falar um pouco sobre simbologia. Eu falei um pouco isso nos outros vídeos, mas eu vou reforçar um pouco aqui o que significa. Então, você vai ter primeiro 33 da maçonaria. E esse símbolo aqui, representa tanto acima quanto abaixo, vai se formar uma estrela de 6 pontas. Então, além de ter 6 pontas, existem 6 vértices, tá? Formando 6 triângulos. 6, 6, 6. Junto vocês têm esse olho que tudo vê. A palavra maçom. Esse símbolo está na nota do dólar, tá? Não estou falando de conspiração, não. Você pode ir lá checar, pegar a nota do dólar e verificar por si mesmo. Tem um 666 na nota do dólar. Então, assim, não é uma questão de religião aqui, tá? É uma questão de que eles acreditam no Antigo Testamento e combatem o Novo Testamento. Apocalipse 3,18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Além do número 33, que como nós vimos, passou exatamente 33 anos desde a novela Sol de Manhã, vamos falar sobre os 666. Então, vocês já viram que não importa. Então, esperem que esse rapaz se torne muito famoso no futuro, assim como Tony Ramos se tornou. Essa que está no meio é Irene Ravache. Na época ela era um pouco desconhecida, hoje ela é considerada uma das damas do teatro e da novela. Ela é uma das atrizes que a Globo sempre chama para fazer suas novelas. Esse último que está na direita é o Jardel Filho. Vou falar um pouco mais para frente sobre a morte dele, mas essa novela também contava com vários outros atrizes e atores que na época não estavam começando sua carreira, não eram muito conhecidos, que hoje em dia são renomados estrelas do Brasil, incluindo Miguel Falabella, entre outros. Esse que aparece em cima é o Tony Ramos, o personagem se chamava Abel, vai ser importante mais pra frente quando eu falar sobre o Matraca, e esse que vemos é o Jardel Filho. Acontece que no 18º episódio, antes da novela acabar, ele veio a falecer. Eu vou falar então novamente pra frente sobre isso. Só que no episódio seguinte, então, eles passam uma mensagem no final desse episódio. Então, assim, os últimos episódios foram 17, eles tiveram uma grande audiência, bateu o recorde. Teve até um desfile de carnaval que foi quase cancelado, porque as pessoas foram assistir essa novela. Então, assim como o Velho Chico hoje está batendo recorde de audiência, naquela época só se falava sobre essa novela. A TV virou sobre o Sol de Verão. Assim como hoje a TV virou sobre o Velho Chico. Então, um episódio depois que ele veio a falecer, eles passam essa mensagem. Uma ideia não morre. É uma semente que germina despertando novas ideias. A bandeira de Heitor está em nossas mãos. Ele está ali falando sobre transformação, alquimia, metamorfose. Assuntos bastante recorrentes nas novelas do diretor